delegado da Polícia Federal aliado do ministro Alexandre de Moraes, assume cargo de corregedor da ABIN. Substitui nome ligado à gestão do ex-diretor Alexandre Ramagem e a contra-inteligência da era Bolsonaro entra na mira das investigações internas. Veja neste vídeo como a mudança no cargo pode dar fôlego contra as práticas do governo passado de monitorar não somente adversários, mas aliados políticos. Vide a lista de espionados da ABIN paralela, que inclui nomes como Arthur Lira, Kim Kataguiri e o próprio Bolsonaro. Fique por dentro e saiba tudo em detalhes nesse vídeo preparado pela Mídia Ninja. Veja também: Justiça condena empresário bolsonarista por injúria a Cristiano Zanin. Deputada Júlia Zanatta perde a ação contra Felipe Neto na Justiça e crescimento patrimonial do deputado Zé Trovão chama a atenção para possíveis irregularidades. A Agência Brasileira de Inteligência escolheu o delegado da Polícia Federal, José Fernando Moraes Chui, como seu novo corregedor-geral. Chui, que tem ligação com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, assume o cargo em meio aos escândalos de espionagem ilegal na agência sob o comando do ex-diretor Alexandre Ramagem, durante o governo de Bolsonaro. O corregedor-geral tem por atribuição apurar e prevenir irregularidades no âmbito administrativo do órgão, o que possivelmente fará com que Chui assuma procedimentos ligados à ABIN paralela. O novo corregedor substitui Lidiane Souza dos Santos, indicada em 2022 pelo ex-diretor da ABIN, Victor Carneiro, que é aliado do deputado federal Alexandre Ramagem, apontado como ponte entre a estrutura ilegal de espionagem da agência e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Relatórios indicam que a ABIN paralela espionou várias figuras públicas, incluindo o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e a jornalista Mônica Bergamo. A operação clandestina, conduzida sem autorização oficial, monitorou comunicações e atividades de políticos como Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, além de jornalistas como Vera Magalhães e empresários como Paulo Marinho. A lista de alvos espionados levanta preocupações sobre a extensão do abuso de poder e a invasão de privacidade realizada pela ABIN sob o comando do ex-diretor Alexandre Ramagem. Além da revelação dessas práticas, a reunião onde Bolsonaro discute com aliados como livrar Flávio de investigações eleva a pressão sobre a cúpula do governo passado. Desde o período do antigo PSL, parlamentares ligados ao ex-presidente já usavam grampos ilegais como prática política e um dos casos foi parar no Conselho de Ética. Em 2019, o então deputado Daniel Silveira gravou o líder do partido na época, delegado Valdir, criticando Bolsonaro e mencionando a intenção de implodir o presidente, a quem chamou de vagabundo. Silveira negou o grampo, mas foi condenado no Conselho sob pena de perda do mandato por 6 meses. No mesmo período, o deputado federal Heitor Freire foi acusado de gravar e divulgar uma conversa com o próprio Bolsonaro, onde o ex-mandatário expressou descontentamento com o delegado Valdir na presidência do PSL. À época, além de evidenciar o racha interno na ex-sigla de Bolsonaro, a gravação criou novo fato envolvendo práticas que agora eclodiram com a ABIN paralela, mas vinham sendo realizadas em diversas alas do bolsonarismo. Agora fique com outros assuntos que movimentaram a política nesta terça-feira e confira corte de Lula durante anúncio de investimentos na educação superior. A Justiça de Brasília condenou o empresário Luiz Carlos Baceto a pagar R$10 mil de indenização ao ministro do STF, Cristiano Zanin, por injúrias em janeiro do ano passado. A decisão ocorreu na noite desta segunda-feira e a juíza responsável, Mariana Rocha Cipriano, afirmou que os ataques do empresário constituem clara ofensa à dignidade e ao decoro de Zanin, atingindo a sua intimidade. O então advogado estava escovando os dentes no banheiro do aeroporto quando o empresário se aproxima, filmando, e chama Zanin de corrupto, bandido, safado e vagabundo. Na gravação de pouco mais de 1 minuto, o empresário diz ter vontade de meter a mão na orelha de um cara desse. A deputada Júlia Zanatta perdeu um processo contra o influenciador digital Felipe Neto,
Zanata havia processado Neto por danos morais após o youtuber comentar que a tiara usada pela bolsonarista é tida por muitos como apologia ao nazismo. A deputada pediu indenização e remoção do conteúdo, alegando ter sido ofendida pelos comentários. No entanto, a justiça julgou improcedente a ação movida pela deputada, considerando que as críticas feitas por Felipe Neto estavam dentro do direito à liberdade de expressão. Na decisão, a magistrada Berta Stecker Tagati afirmou o seguinte: não podem ser extraídos elementos que demonstram a probabilidade do direito invocado, de modo a impedir que a parte ré exerça seu direito de manifestação. O deputado bolsonarista Zé Trovão comprou casa de 1,5 milhão, além de 4 carros de luxo após assumir seu mandato parlamentar. Trovão comprou um imóvel de 417 metros quadrados em um condomínio de luxo em Joinville, Santa Catarina. As parcelas do financiamento são de R$ 13.600, superiores ao seu salário líquido de R$ 12.300 como deputado. Mesmo destinando todo o salário, ele não conseguirá pagar as prestações. O financiamento totaliza 360 parcelas, somando R$ 1.100.000. Os veículos, todos de marcas renomadas, incluem um SUV de alta gama, um sedã esportivo, um conversível e uma picape. O valor total dos carros não foi especificado. O Brasil assume o papel de liderança global no combate à fome. Durante as reuniões ministeriais do G20, que começou nesta segunda-feira, o país apresentou as diretrizes para a criação de uma aliança global contra a fome e a pobreza. A iniciativa, idealizada pelo governo federal, busca mobilizar recursos e conhecimentos para implementar políticas públicas eficazes em todo o mundo. Cerca de 730 milhões de pessoas do mundo estão em situação de insegurança alimentar. Diante desse cenário alarmante, o Brasil reconhece a urgência de uma ação conjunta e global. Na aliança, o Brasil apresenta a importância de programas sociais como o Bolsa Família e a Merenda Escolar, reconhecidos internacionalmente por sua efetividade contra a fome. Por isso eu queria pedir para vocês, estudantes. Eu sei que de vez em quando os estudantes são arredios, os estudantes não gostam de política, os estudantes às vezes falam, não, porque política não presta, é porque todo político é ladrão, porque todo político é corrupto. Eu sei como é que vocês fazem na casa de vocês, sei como é que vocês fazem quando estão em grupinho, porque vocês nunca tiveram a minha idade, mas eu já tive a idade de vocês. Então é mais fácil eu saber como é que vocês pensam do que vocês saber como é que eu penso. E o que eu queria dizer para vocês? Gente, é que é o seguinte, ou a gente faz política, ou a gente está lascado. Ou a gente faz política, veja, eu não estou dizendo vocês escolherem partido, não. Eu estou dizendo é política, é decisão política, tudo no mundo é decisão política. Se você vai invadir a Ucrânia, é decisão política. Se você vai sair da Ucrânia, é decisão política. Se você vai atirar nos palestinos, é posição política. Se você não vai atirar, é posição política. Se você vai combater a fome, é posição política. Se você não vai combater a fome, é posição política. Por quê? Porque tudo você tem que decidir. É por isso que a política a gente não aprende na universidade. Você não aprende na universidade tomar decisões políticas. Porque ela depende muito, mas muito da sua cabeça, do seu dia a dia, da sua intuição, do seu compromisso de classe.